9h mais 2 minutos, pontualmente aqui nos nossos estúdios, direto da TV Tati. Estamos ao vivo em Ribeirão Preto, cai chuva por aqui. E o meu muito bom dia para você que está nos acompanhando, para você que está em casa, no trânsito ou aí trabalhando. Um excelente trabalho, um dia muito produtivo para você. E vamos aos destaques do programa desta quarta-feira. Através da nossa multiplataforma, você pode acompanhar todo o conteúdo aqui do Tá Com Tudo. É só colocar ali, ó, ou no Facebook ou no Instagram, Grupo Tati Ribeirão e pronto. Você, além de acompanhar, pode sim participar através da sua mensagem aqui pra gente, da sua pergunta. Eu vou adorar aí ter essa conversa direta com você. E hoje nós vamos ter, é lógico, fofocas com a minha querida Jéssica Fiorentini. Vamos ter também um bate-papo com a dermatologista Flávia Vilela, que vai falar aí sobre como remover tatuagens, queloides e também cicatrizes de acne. Aqui na nossa sala nós vamos falar sobre educação inclusiva. Você na sua casa, na sua família, tem um filho ou uma filha que passa ou está passando por essa situação? Participa aqui com a gente através da sua mensagem. E mais, gente, hoje nós vamos ter sempre a sua participação, a sua colaboração aqui no nosso programa. Tem muito assunto bacana e a gente já vai começar que eu vou apresentar as nossas convidadas que já estão aqui na minha sala. Vem comigo, vamos acompanhando. Meu muito bom dia aqui para elas. Tônia Coelho, ela que é fotógrafa, mãe de autista, conselheira da pessoa com deficiência intelectual aqui em Ribeirão Preto e também conselheira estadual da Onda Autismo. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente hoje nesse assunto que é tão interessante a gente ficar por dentro e saber cada vez mais. Bom dia, Cissa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse assunto que é importantíssimo para a inclusão, né, Sim. no Brasil. Lena Pimenta, ela que é advogada, especialista em direito imobiliário, tem filhas gêmeas de 11 anos e uma delas foi diagnosticada com autismo. E também, a Lena é idealizadora do projeto social Amor Especial. Bom dia para você. Bom dia, Cissa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Como a Tônia falou, né, discutindo e colocando em pauta um assunto tão importante para a nossa sociedade. Tônia, como a Lena falou, um assunto tão importante, relevante para a nossa sociedade. De forma geral, né, não só para a sociedade com pessoas que têm em casa, pessoas com deficiência, mas você é uma pessoa que está sempre envolvida, engajada em projetos. A minha pergunta é a seguinte, Tônia, qual a importância de fazer parte desses projetos, de levar para a sociedade essa mensagem? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que todos nós somos diferentes. Eu tenho uma frase comigo que eu sempre digo: diversidade não é uma escolha, é uma escola. Eu tenho 2 meninas com autismo, né? Como a Lena tem a menina dela, e a nossa vida, a nossa concepção e nós mesmos mudamos completamente quando essa pessoa chega na casa da gente. A gente aprende a ter mais empatia, a gente aprende a ter um olhar mais cuidadoso com todas as pessoas, a gente aprende mais sobre respeito, a gente aprende mais sobre interação. Eu acho muito importante isso, né? É uma lição diária, né, de acolhimento, de entendimento, de percepção do outro. Isso é importante para a sociedade como um todo. Onde todo mundo aprende, né? Exatamente, exatamente. Lena, me fala um pouquinho da sua história. Você é mamãe aí de gêmeas e uma delas foi diagnosticada com autismo. Como que foi essa notícia, como foi essa abordagem aí na sua família? Isso mesmo. Até então eu não conhecia o autismo, então o diagnóstico foi um pouco assim como um susto, né? Mas passado a fase de luto, que no nosso caso tem que ser rápida, né, Tônia? Porque a gente tem que correr atrás de terapias e recursos, né, para favorecer a evolução da criança.
A partir daí, a gente começou a fazer cursos, participar, inclusive, de congressos aqui, inclusive, na nossa cidade, e se informar, né? E com conhecimento, o bacana do que a Tônia falou é que cria na gente essa questão da empatia pelo outro, né? Que não tem tanto acesso à informação como nós tivemos o privilégio de ter, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer palestras, trazendo informações a respeito desses conhecimentos de congressos e cursos que eu fazia para outras mães, né? Como eu sou advogada, eu também comecei a estudar um pouco sobre a questão dos convênios médicos, os direitos, né? E eu sempre estou atendendo mães, orientando famílias, em todos esses aspectos, né, legais, da questão da inclusão escolar, mas como a inclusão como um todo, né? A gente acaba sempre precisando orientar, né? Lena, as suas filhas têm 11 anos, correto? O diagnóstico veio com que idade? No caso da Letícia, ela teve um autismo regressivo, que é um autismo que surge por volta entre 18 meses, né, 1 ano e meio, e 3 anos de idade. Os sintomas nela começou a aparecer por volta dos 2 anos de idade. Então, a partir daí, ela parou de se alimentar, parou de dormir, começou a não olhar mais, a não responder quando era chamada. E nós notamos que tinha alguma coisa estranha. A escola também nos chamou para conversar e eu comecei a procurar fonoaudiólogas, porque ela falava e parou de falar também, né? Comecei a procurar psicólogas. E, a partir daí, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, do aparecimento dos sintomas, nós fechamos o diagnóstico. Ela tinha aí por volta de 3 anos e meio. Vamos aumentar a nossa roda aqui, Tônia? Eu quero convidar agora ela que está online, é psicóloga, doutora em educação pela USP, Luciana Estopa dos Santos. Muito bom dia, Luciana. Bom dia, me ouvem? Sim, então ok aqui o áudio. Você consegue também ouvir meu retorno? Consigo, ouço sim. Luciana, me explica uma coisa, quero entender. Educação especial e educação inclusiva é a mesma coisa ou não? A política nacional de educação especial, ela tem um nome que é um nome bem complexo e comprido, que se chama Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Exatamente porque a inclusão é um paradigma que prevê todos aprendendo com todos. Então, a educação especial é um campo da educação inclusiva que estuda, né, o direito à educação dos estudantes com deficiência, mas ela está sob um guarda-chuva maior, que é o da educação inclusiva, que é a educação que pensa sob o paradigma da diversidade. Luciana, a gente está falando na educação inclusiva. Eu li alguma coisa a respeito, me corrija, por favor, se eu estiver errada. Até a década ali de 70, as pessoas eram excluídas com algum tipo de deficiência, eram excluídas da sociedade. A partir daí, ali já no início da década de 80, essa questão foi mudando aos poucos. Então, é até recente essa questão, se a gente for fazer uma análise aí do tempo. Muito recente, muito recente. Então, são conquistas que são fruto também do movimento social de pessoas com deficiência, que a partir do final da década de 70, da década de 80, se organiza junto com outros movimentos sociais no Brasil, no momento em que o Brasil vai lutando pela redemocratização, né? Então, os movimentos sociais de pessoas com deficiência começam a pautar as suas demandas, né, que tem a ver com a garantia do direito à educação plena, né, do acesso ao currículo que acontece na escola comum. Tônia. E aí, a década de 80 Sim. ainda é uma década, só para finalizar, né, desculpa, é uma década marcada por uma questão que a gente chama de integração, ou seja, as escolas comuns, elas recebem os estudantes com deficiência nas salas especiais, então ela ainda é marcada por o paradigma da integração, e a partir da LDB de 96, aí depois das políticas de educação inclusiva, é que há a garantia, né, do direito da obrigatoriedade da matrícula na escola comum do ensino regular. Tônia, até gostaria que você agora comentasse, eu vou ler um decreto
Decreto do Bolsonaro que instituiu política de educação especial foi revogado pelo Lula. Pelo decreto, haveria escolas especiais para alunos com deficiências e aulas separadas, sem convivência com as outras crianças. A principal crítica ao decreto é que isto viola o direito à educação inclusiva. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, vamos lá. Esta parte viola, tá? Escola especial, separar essas crianças, eu acho que não. Como eu disse, diversidade não é uma escolha, é uma escola. A nossa sociedade precisa desenvolver empatia. Ela precisa estar em contato com a pessoa com deficiência, conhecê-la, né? A conscientização, a empatia, vem da convivência, vem da experiência. Mas nós temos um segundo aspecto aí. A lei existe de direito, mas ela não existe de fato, tá? Ainda não está acontecendo, eu acho que a Lena e a Luciana vão concordar comigo nisso, a inclusão de fato. A lei não está sendo cumprida. E nós temos que fazer uma adaptação, e ela não é pequena. Eu falo como conselheira da pessoa com deficiência intelectual. Dentro da deficiência intelectual, a adaptação não é pequena, e ela é complexa. Eu sou procurada por professoras, tanto da rede municipal quanto da particular, o tempo todo, porque eles não têm experiência. Eu escuto muito isso. Tônia, eu fiz curso, eu tive aula, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não tenho experiência. Principalmente com autismo acontece isso comigo. Porque a experiência é diferente do estudo. A prática é diferente da teoria. Sim. Dentro do autismo é diferente. Por quê? Porque nós temos um perfil biopsicossocial e uma série de protocolos que têm que ser seguidos. E não são. O que eu, Tônia, penso, eu vou falar sobre mim. Tá? Nós precisaríamos dar as mãos. A escola comum e uma escola, por exemplo, especializada. Tá? Eu não penso numa opinião ou na outra. Eu não penso em formas divergentes. Por quê? Porque esses professores precisam de apoio. Eu também sou filha de professora, eu sou sobrinha de diretora escolar, de diretora da escola estadual. Elas vêm da época da integração, Lu, da integração, na época em que tinham as salas especiais. E elas aprenderam a lidar com as crianças dentro da escola dela, nas salas especiais. Então, eu acho que está na hora da gente sentar, conversar sobre os dois aspectos e ver o que a gente pode começar a fazer. Porque o negócio agora é fazer acontecer, é a ação. Incluir é uma ação, não é só conversar. Nós temos que agir. A Tônia, Lena, tocou num assunto muito interessante, que é a preparação dos professores. Eu acredito que precisa ter esse preparo, uma educação continuada para se especializar em lidar com essa situação. Sim, sim, porque, como a Tônia falou, a teoria e a prática, elas têm uma distância enorme hoje no nosso país, né? Então, ainda na questão do decreto, né, que foi revogado, que a Tônia estava comentando, o que eu tenho a acrescentar também em relação a essa questão da prática hoje a legislação vigente, então, determina que todos devem ser incluídos em escolas regulares. Ok. Então, vamos pegar o caso, por exemplo, de uma criança com autismo severo, que é uma criança com uma deficiência intelectual grave, sem oralidade, sem compreensão de mundo e que, muitas vezes, desenvolve autoagressividade ou agressividade para com terceiros. E aí você pega essa criança e coloca numa escola regular, sem que esses professores tenham essa formação devida e sem que tenha-se técnicas, inclusive, de manejo de comportamento. Então, isso que a gente observa na prática, nas visitas, nas escolas, é que não é uma inclusão, acaba sendo uma exclusão, porque essa criança acaba ficando com traumas, gera traumas nas demais crianças, inclusive em professores. Então, eu já cheguei em situações de ser chamada numa escola para socorrer, né? Que a professora estava chorando, desesperada. As crianças tinham sido retiradas da sala e ninguém conseguia controlar uma criança com autismo que estava tendo uma crise.
muito forte. Então, isso é inclusão, né? A gente tem que pensar um pouco, porque muito se fala entre o decreto do Bolsonaro, que, na verdade, começou a ser objeto de audiência pública muito antes do governo Bolsonaro assumir, né? Então, assim, acabou se politizando algo que não era para politizar, porque o que a gente observa na prática é que, pode ser que a gente, lendo de uma forma, a gente acredite que isso pode gerar algum tipo de exclusão na sociedade, esse decreto. Mas o que vamos fazer para resolver o problema? Não podemos continuar de olhos fechados achando que está tudo bem, porque não está. Então, em relação à sua pergunta, da questão dos professores, né, a gente observa muito isso, né, Tônia? Porque as faculdades hoje de pedagogia, de psicologia, elas entram num currículo teórico a respeito das diversidades, das deficiências, porém a prática é muito diferente. Então, eu vejo que, na verdade, a necessidade dessa atualização é constante, mas principalmente em relação à prática, né? Se a criança entrar numa crise, como que eu manejo? Eu, professor, eu seguro essa criança para ela parar de se debater? Ou não, eu observo? Ou não, eu peço ajuda de um terceiro? O que eu faço numa situação dessa? Que é a principal dúvida que a gente acaba encontrando nas escolas. Luciana, você acredita que separar essas crianças das demais significa segregar, ou seja, excluir, julgar? É nessa linha ou você discorda disso? Eu acredito que sim, né? Eu nem chamo as escolas especiais de escolas especiais, eu costumo usar uma expressão e chamá-las de instituições segregadas. Eu concordo com a Tônia, concordo com a outra mãe que está aí, desculpe, eu não gravei o nome, mas a Tônia eu já conheço de outros momentos, que existem muitos problemas, né, na execução da política pública, assim como tantas outras políticas públicas, né? A gente está envolvido em uma série de disputas de poder, disputas de conceito, disputas de verbas. Quer dizer, existem interesses, existem questões que vão sendo disputadas mesmo no âmbito da sociedade civil, que engloba famílias, que engloba as escolas, que engloba os espaços de controle social, os conselhos de direitos dos fóruns. Então, existem questões a serem melhoradas na política pública, com certeza, e a Tônia tem razão, a outra mãe também tem razão, nos problemas da execução da política pública. Então, se o problema está na execução da política pública, eu entendo que a mudança não pode ser no cerne da política pública, no valor ético. A Tônia fala, né, inclusão é uma ação, é verdade, mas eu entendo também que, ampliando essa ideia, inclusão é um valor ético, né? Para mim é premissa ética todos aprenderem com todos. Do ponto de vista do desenvolvimento humano, né, os teóricos do desenvolvimento humano já vão dizendo que não há aprendizado fora da convivência e fora do espaço do ambiente de convivência com a diversidade. Então, sim, eu entendo que a gente precisa muito avançar em termos de formação continuada, em termos de garantias estruturais mesmo, relacionadas à acessibilidade, relacionadas a todas as estratégias de apoio que tem a ver com as diferentes demandas de apoio para pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física, com autismo. Sim, mas eu também entendo que esses embates, eles têm a ver, inclusive, com interesses amplos, diversos, que vão disputando verba, né? Que vão disputando conceito do que é deficiência. Eu só queria reforçar que quando a gente entende que o problema, né, que quando a gente centra a discussão num diagnóstico, quando a gente centra a discussão num problema individual, a gente está ainda num conceito de deficiência que não é o conceito de deficiência da convenção, que traz para a gente que a deficiência é um problema social, ele é um problema nosso, ele é um problema coletivo, ele não é um problema do estudante. Então, sim, temos questões importantes, temos entraves importantes, mas a gente precisa disputar isso no campo da política pública, nos espaços de controle, a gente precisa cobrar, a gente precisa frequentar os espaços de controle social, a gente precisa produzir conhecimento. Então, a universidade precisa ter dinheiro para produzir conhecimento, para produzir pesquisa, para formar os professores. Então, acho que é isso que eu entendo.
E até vou continuar meu bate-papo com você, Luciana, perguntando qual o papel dos pais nisso tudo. Acho que os pais têm esse importante papel de estar nos espaços de controle social. A gente espera, né, que o governo federal retome uma importante ferramenta de construção de política pública, que são as conferências de direitos. A gente tinha, até 2014, né, isso não vem acontecendo mais, que são as conferências de direitos, as conferências de políticas públicas, a Conferência de Educação, a Conferência de Direitos Humanos, que aí dentro do guarda-chuva dos direitos humanos, a Conferência dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que são espaços em que as pessoas com deficiência, os familiares, os educadores vão juntos decidir quais são as diretrizes para implementar a política pública. Então, a sociedade democrática precisa garantir esses espaços que não vêm sendo garantidos como deveriam ser, como estão constitucionalmente previstos, inclusive. Então, eu entendo que o papel das famílias e o papel das pessoas com deficiência é fundamental nesses processos, dizendo do que eles precisam. Porque senão fica um achismo da Luciana, né? Ou mesmo com toda a boa vontade, com todo o desejo de ajudar da família, dos familiares, mas muitas vezes a gente esquece de ouvir, de criar ferramentas para a escuta das pessoas com deficiência. Leana, Tônia, eu não sei se vocês já assistiram, tem um vídeo no YouTube que foi produzido lá em Moscou, na Rússia, sobre a educação, sobre a inclusão. Vocês já viram esse vídeo? Eu não lembro agora quando foi produzido, mas ele é muito interessante. E a pergunta que eu fiz para a Luciana sobre o papel dos pais, da família, na educação, tanto de pessoas que não têm deficiência, quanto pessoas com deficiência, em crianças. E vale a pena procurar, viu, no YouTube, esse vídeo. Ele é emocionante, toca a gente de um jeito assim. E ali mostra que crianças sem deficiência, menores, elas têm uma facilidade de interagir maior com a criança que está ali nos cenários. Fizeram 2 cenários, um cenário iguais, um com brinquedos e o outro também com brinquedos. Num deles tem uma criança com síndrome de Down e o outro está vazio. Então a criança, quanto menor entrava na idade, ela ia brincar com aquela criança. A criança já mais velha, com maior, ela ia para o lugar, para o estúdio que estava sozinho. Como é que funciona isso, hein, gente? A educação, ela realmente é fundamental em casa, né? A conscientização, né, Tônia? A inclusão também é uma questão cultural. Quando você, desde pequenininho, convive, né, com a diversidade, você automaticamente já desenvolve a empatia. Então, as escolas precisam permitir que a família das pessoas com deficiência esteja presente e conversar sobre isso. Isso é importantíssimo. O que a Lu falou é importantíssimo. Tá? Isso é uma das portas que se abrem. Estar nos recebendo, receber a nossa ajuda, porque nós temos a experiência. A experiência é importantíssima. E nós também acabamos estudando, né? Por conta das necessidades dos nossos filhos, nós participamos de congresso, eu estou fazendo psicopedagogia, porque a gente, como família, como a inclusão ainda não se concretizou, acaba sendo protagonista dentro da escola, até na adaptação de materiais. Tá? Então, é importantíssimo que, desde pequenininho, né, eu quero muito ver esse vídeo, eu estou curiosa, essas crianças tenham a convivência. Conviver também é incluir, porque você aprende a ver o outro, a olhar para o outro desde cedo. Isso é essencial. Arrepia, né, Helena? Essa questão da empatia é amor. E amor especial é o nome aí do seu projeto. Sintetizou no nome do projeto aí o que é. Na verdade, eu comento, a minha filha está na mesma escola há 10 anos. Então, nós ela desenvolveu o autismo estando já matriculado. Nós descobrimos o autismo juntos. Então, são 10 anos de caminhada, né, aprendizado da família e da escola. E nós construímos um caminho de inclusão. Mas é interessante quando eu recebo feedbacks das famílias, dos coleguinhas, né? Fala, nossa, o meu filho aprende muito com a sua filha. Ah, mas em que aspecto?
Por exemplo, ela tem uma dificuldade de fala, né? E o meu filho olha para o seu filho e fala, nossa, mas olha a Letícia, ela está se esforçando para aprender esse assunto. Se ela conseguiu, eu preciso conseguir. Então, acaba sendo uma fonte de inspiração, né, para as demais crianças. Lógico que não só isso, mas também nessa questão do conviver com o diferente, né? Aprender desde pequenininho. E o impacto social da inclusão escolar é muito maior, né, do que... Porque não atinge só a criança que convive, que vai se tornar um adulto mais inclusivo, mas também as famílias dessas crianças, né? A minha filha vai nas festinhas, eles vão no aniversário dela, isso, os professores. Então, é uma comunidade que está incluída naquele ambiente escolar, né, que é impactado com aquela convivência. Então, é fantástico, né? O Amor Especial, realmente, ele veio com esse nome porque é empatia e amor, é o que você falou, né? Não tem como... Nada faz sentido, né, sem amor. A inclusão escolar, a inclusão em qualquer aspecto, ela é alimentada pelo amor, né? Fomentada pelo amor. Luciana, até trabalhar a autoestima dessas crianças, né? Com deficiência. Com certeza. Na verdade, a gente vive, né, uma sociedade... capacitista, não sei se todas as pessoas que nos ouvem já têm familiaridade com esse termo, mas o capacitismo é o preconceito, né, que é estrutural, ou seja, que está na base da nossa sociedade e que direciona o nosso olhar e faz com que a gente entenda a pessoa com deficiência como menos capaz, como pessoas que podem ser, cujas vidas podem ser prescindidas, a gente põe ele dali do lado... e resolve depois o problema. E claro que o capacitismo, assim como o racismo, por exemplo, ele produz na pessoa com deficiência, que está ali convivendo com pessoas preconceituosas, a ideia de que não são capazes, não podem, não são competentes, que não podem fazer do mesmo jeito. E aí, com certeza, a convivência na diversidade e a mudança de paradigma, a mudança de valores, ela, sim, também vai produzindo na pessoa com deficiência um efeito, né, de poder enfrentar, reagir e questionar todas as vezes, né, que a sua vida, que a sua forma de existir, que a sua forma de conviver, de falar, de se comunicar, de aprender é colocada em xeque. Então, sim, mas muito mais do que a autoestima, acho que talvez é mais complexo do que isso, né? É a sua ideia de ser humano, a sua concepção de ser humano, de cidadão que é colocada, né, em xeque quando a gente exclui, quando a gente segrega, né? Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. Eu volto em instantes. Você que quer participar, o que você está achando? Qual é a sua opinião sobre esse assunto, sobre a educação inclusiva? Você vive essa situação? Conhece alguém que está nessa situação? Manda aí o seu recado, manda a sua participação para nós. Volto em instantes. 23 é um número primo. Números primos são aqueles maiores que 1 e divididos por eles mesmos. Portanto, primordiais. Para os incas, 23 é o melhor número do mundo. Maias, mesopotâmicos e egípcios os consideram um número da sorte. Para nós, do Grupo Tati de Comunicação, 23 é tudo isso e muito mais. Crescimento, competência e responsabilidade voltado para o nosso público, que é e sempre será primordial para nós. Feliz 23! Ao adquirir o Hipersaúde, você ajuda o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate. Conheça agora a nova milionária da nossa região. Eu vou começar o ano feliz, milionária. R$1 milhão é um passeio para a família e vai ser investir no negócio da família. No Hipergiro, 50 prêmios de R$2.400. No primeiro sorteio, 24 mil. No segundo, 30 mil. No terceiro, 50 mil. E no quarto sorteio, R$400 mil. Hipersaúde, ajude e concorra. Operação Preço Baixo, só ganhador. São os
nos últimos dias. Vem que ainda dá tempo. Centenas de ofertas esperando por você com preços hiper baixos e super descontos. Arroz 4R, 17,40 no nosso cartão. Alho importado, 1,79. Óleo de soja Vitalive, 7,25. Mussarela Italac, 29,90. Leite Italac, no Sabe Ganhe, só 3,58. Operação Preço Baixo, Sabe Ganhe. É só até quarta. Aproveite, compre, colecione e vem pro Sabe Mania. Tem coisas que você só fica sabendo na Tati. Jornalismo investigativo que mostra os problemas da cidade e faz denúncias. Jornalismo que não passa pano e coloca nossa cidade em primeiro lugar. E você acompanha o jornalismo da Tati pela multiplataforma. O melhor jornalismo no rádio, na televisão e pelo portal do Grupo Tati. Brasilidade na palma da mão. Já está disponível o novo aplicativo da Nova Brasil. As músicas e o jornalismo da Nova Brasil para você ouvir onde e quando quiser. E ainda, cultura brasileira, promoções e muito mais. Aplicativo Nova Brasil, disponível para os sistemas Android e iOS. Baixe ou atualize. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Nova Brasil. Ainda hoje no Tá Com Tudo nós vamos falar como remover tatuagens, manchas de acne, cicatrizes de acne, queloides, através de tratamentos estéticos. E agora, retomando, você que está chegando agora, nesse momento aqui no nosso Tá Com Tudo, estamos falando sobre educação inclusiva. E o nosso bate-papo, a nossa roda, vai aumentar agora, ainda mais com a participação dela, que é neuropsicóloga e cofundadora da Inclua Educacional e atualmente atua em consultório em São Carlos. Muito bom dia para você. Seja bem-vinda, Carolina Magro de Santana Braga. Bom dia, Cissa. Bom dia a todas. Eu estou aqui ouvindo com muita alegria esse debate. É primordial a gente trazer esse assunto à tona, nas diferentes perspectivas da família, dos profissionais, do Estado de Direito, né, no meio acadêmico. E estou muito feliz também de ver aqui a Lu, uma grande colega de trabalho. Carolina, de modo geral, as escolas estão preparadas para lidar, para receber as crianças com deficiência? Eu vou fazer outra pergunta. A gente acha que a escola está preparada para receber todas as pessoas, independente de ter deficiência ou não? Ouvindo até o debate que vocês estavam trazendo até o momento, eu quero fazer um convite para a gente pensar a educação, né? Eu venho trazer aqui, embora como neuropsicólogo, o olhar da educação. A escola está funcionando, gente? A gente tem que se perguntar isso. A gente está dando conta das questões socioemocionais que têm surgindo, de toda essa retomada pós-pandemia, das questões de saúde mental e de convivência que tem surgido na escola? E acho que a gente vai concordar que a nossa resposta é que não, né? A gente está num processo de transição em relação à educação. O nosso modelo de escola é um modelo muito arcaico, né? A forma como ela está construída é muito arcaica. E aí eu não consigo ver que a gente pensar a diversidade num modelo como esse é uma saída simples, né? Eu acho que a educação inclusiva ela faz um convite para a gente repensar a estrutura da educação. Então, não tem saída fácil, não é eu dar um manual e falar assim, gente, quando a pessoa estiver com autismo, com uma crise, a gente pode reagir dessa forma, ou a gente pode fazer isso, né? Que eu acho que os pontos que a Lene, que a Tônia trouxeram são muito pertinentes. Mas a gente precisa repensar a educação justamente para toda a diversidade, não só da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, hoje a gente entende uma proposta de educação que chama Desenho Universal da Aprendizagem. Qual que é a ideia do Desenho Universal da Aprendizagem na inclusão? É eu oferecer uma diversidade de estímulos maior, ao invés de uma aula que eu só falo e aí todo mundo só ouve, e aí às vezes eu passo um vídeo, eu mostro uma figura, mas que a gente vai usar o mesmo mecanismo para todo mundo. A gente já sabe, tanto pela neurociência quanto pela prática, que isso não funciona. Né? As pessoas se esforçam para dar conta desse método, né? Dessa forma de ensinar, mas esse método não dá conta de todo mundo, a gente sabe disso. Então, por que a gente não usa a educação inclusiva? Justamente para repensar a nossa forma de ensinar, né? A gente repensar a forma que todo mundo aprende.
Então, a gente vai precisar, sim, mudar algumas questões estruturais, se a gente está entendendo, e eu também penso dessa forma, que a gente tem que estar contra a diversidade. Então, como é que a gente pode mudar? Que estratégias o professor pode usar que envolvam uma diversidade maior? Por que todo mundo precisa fazer a mesma atividade ao mesmo tempo? Onde que está escrito que essa é a melhor forma de ensinar? Não está, na verdade, né? Se eu propusesse, por exemplo, 3 atividades diferentes na sala, uma que eu pudesse desenhar, uma que eu tivesse que escrever, uma, por exemplo, que eu tivesse que ler ou falar. Eu estava dando conta de diversidade aí, de estratégias de ensino e de aprendizagem no mesmo momento. E aí eu vou corrigir, eu vou apresentar essas diferentes estratégias no grupo. O fato é que o professor sozinho, a escola sozinha, não vai conseguir fazer essa mudança. É uma mudança, como vocês vêm discutindo, que ela tem que ser tanto das famílias de entenderem que a gente vai precisar reformular a nossa educação, a sociedade civil, né, essa busca, às vezes, pelo vestibular, porque a gente tem que ter uma educação de uma única forma, né, a gente tem que pensar num único objetivo, dos próprios estudantes e, sim, dos professores, né, que foram ensinados, quem está dando aula hoje foi ensinado tanto quando era menor, né, eu aprendi numa escola extremamente tradicional, então eu acabo reproduzindo esse modelo, por mais que na faculdade eu possa ter tido contato com abordagens teóricas diferentes. E aí, reforçando, teóricas, né? Que é justamente o ponto que a Lena traz. Mas e a prática? Então, a gente precisa começar, sim, a mudar práticas, pensando, por exemplo, em abordagens como desenho universal da aprendizagem, consultoria colaborativa, que é uma ideia de trabalho em equipe dentro da escola, não só do professor responsável por esse aluno, desse estudante, porque hoje, do modelo que a gente está vendo que não está funcionando, não só para a pessoa com deficiência. Mas as mães aí, né, estão vendo, e a gente aqui, eu que atendo famílias, estou com estudantes constantemente, a gente está vendo uma enxurrada aí de problemas, inclusive os professores com burnout, extremamente desgastados, né, que vem mostrando para a gente que a gente vai precisar fazer algumas mudanças no que a gente entende por educação. Bom, eu acho que, assim, ninguém faz nada, absolutamente nada sozinho. É a união, é o esforço de um conjunto como um todo. E tem participação aqui no nosso programa. Muito bom dia para você, Fabiana Bandeira Campelo, ela que está sempre ligadinha. Obrigada pelo carinho que você tem com a gente, Fabi. Ela fala o seguinte: infelizmente, a falta de inclusão não ocorre apenas em relação a crianças com alguma deficiência especial. Minha afilhada foi obrigada a se mudar de cidade e, consequentemente, de escola no último bimestre do ano. E sofreu muito preconceito e bullying. Foi muito desafiador. A Fabi fala que retrata para a gente. Vocês passaram por essa situação com os filhos? Sim, muito, né? É muito complicado. E não só bullying dos alunos, né? A falta de informação, a falta de conscientização, a falta de empatia gera em todos os aspectos. Eu concordo muito com a visão da Carol, extremamente com a visão da Carol. Eu acho que nós temos que mudar o sistema de ensino, totalmente. A gente precisa focar na capacidade das pessoas. É importantíssimo isso. Existe um vídeo, agora eu não vou me lembrar, mas ele fala disso, que a gente tem que trabalhar as potencialidades, engrandecer o ser humano pelas potencialidades que ele tem. Hoje a gente vem com uma avalanche de matéria e a gente sabe que todo mundo não é bom em tudo. Não existe isso. E a gente é pressionado por esse sistema a ser o melhor aluno em tudo. Não existe isso, gente. Uma pressão, né, Tônia? Exatamente. Cada um tem uma espécie, nós temos várias inteligências e cada um tem um tipo de inteligência mais desenvolvida. Tá? Eu vou citar a Maria Cecília, porque eu tenho ela como experiência, como exemplo. A Maria Cecília tem um QI bem alto, ela tem uma maturidade acima da idade dela. Ela tem... A gente está conferindo imagens da Maria Cecília. Ela tem uma maturidade acima da idade dela, ela tem um comportamento hoje de 14 anos, mas ela tem dificuldade na parte de inteligência matemática. Em inteligência matemática, ela está por volta dos 7, 8 anos. Como é que eu faço com esse aluno, né, Carol, numa sala de aula em que o sistema universal de educação está inserido? O ensino universal está inserido. Como é que eu vou fazer com ela? Ela não vai fazer. E aí, reprova? Segura? Põe para frente sem aprender? E a hora que chega lá na frente, no vestibular, como que ela vai ser avaliada? A gente tem que parar para pensar nisso. E eu não estou falando só de autismo. A diversidade é assim.
tá? A diversidade nossa, assim, a nossa sociedade, assim, e a gente fica sofrendo, sendo empurrado, não gostando daquela matéria. Eu também não gosto de matemática, nunca fui boa em matemática. E aí, como é que faz? Né? Isso, esse é o ponto, né, Tônia? Isso, a gente não sabe tudo, graças a Deus não sabemos graças tudo. a Deus, né? Graças a Deus. Cada um tem as suas qualidades, seu papel dentro da sociedade. Complementa ali, se completa. Isso, Eu quero conhecer suas filhas, suas também, Lena. Tem fotos aí das filhas? Tem foto da Letícia, é a alegria dela na escola. Letícia. Esse aí foi um livro que ela lançou, foi o Dia do Autógrafo. Ela passeando com um cachorrinho. Realmente, assim, graças a Deus eu não tive muito problema de bullying com a Letícia, especificamente. Para ser sincero, eu tive com a irmã dela, né, num contexto específico, tal, mas que foi resolvido. Mas com a Letícia, não. Ela é uma menina muito dada. Em regra, as pessoas aceitam e acolhem, né? Eu tive essa alegria e eu entendo que eu vivo uma exceção. Exatamente por isso que eu acabei virando ativista, né, nessa área, por entender que eu sou privilegiada pelo fato da Letícia não sofrer o capacitismo, né, que é o que a gente vê aí realmente que está acontecendo na sociedade como um todo, não só no contexto escolar. Mas a dificuldade na escola realmente bem o que a Carol falou. A gente pode... A Letícia também tem essa dificuldade com a matemática, e a gente decide, todo fim de ano tem aquela reunião com a direção, segue, não segue, enfim. E todo ano se repete exatamente porque a escola, o sistema de ensino hoje exige, né, que todos sejam excelentes em tudo, e nenhum ser humano é excelente em tudo. Nós temos dons específicos em áreas específicas. Tem mais participação aqui, meninas. Olha, a Márcia Silva, bom dia para você, Márcia. Ela diz o seguinte, nos dias 25 e 26 de março, agora em 2023, teremos a Conferência da Saúde Mental. Depois de toda a pandemia, finalmente chegou esse dia. Realmente a conferência faz um pouco de diferença e trabalho nessa área. Vocês conhecem essa conferência? Não, eu não conheço, né? Márcia, manda mais explicação para a gente aqui, falando mais sobre essa conferência. Que bom, muito obrigada. Posso colaborar? Claro, Luciana, claro. A Conferência de Saúde Mental, ela faz parte desse hall de conferências de direitos que eu falei, que eu mencionei há pouco. Então, conferência de saúde mental, de educação, de direitos humanos, de direitos LGBTQIA+, que são espaços que acontecem desde a esfera municipal, depois estadual, depois nacional, que reúne os diferentes atores envolvidos. Então, por exemplo, na conferência de saúde, quem pode participar, quem tem o direito de participar de uma conferência de saúde? Os usuários do serviço de saúde mental, os familiares, as profissionais, os profissionais, os gestores públicos. E é um espaço em que vai se discutir, o que é que o município de Ribeirão Preto deseja em termos de política pública para a saúde. Isso vai ser construído, se constrói um documento, se elegem delegados que vão para a participação da conferência estadual. Acontece o mesmo processo lá com todas as demandas regionais. Depois, São Paulo manda para nível federal e se constrói, né, um plano que é para ser executado em alguns anos, relacionados ao que se espera de saúde mental, né, para o Brasil. E eu só queria dizer uma coisa, né, a gente está falando de educação inclusiva, mas a gente não pode apartar a discussão de educação inclusiva de outras políticas públicas, inclusive as políticas públicas de saúde mental, de assistência social. Quando a gente fala de resolver o desafio, e a Carol fala isso muito bem, de que não é uma solução fácil, um problema social complexo envolve soluções complexas, envolve articular com a saúde mental, com a assistência, com a segurança pública, com infraestrutura, porque tem adaptações de acessibilidade que envolvem mudanças estruturais, enfim, arquitetônicas. Então, a gente tem uma série de coisas envolvidas aí na solução desse problema, que é um problema complexo mesmo. Eu agradeço muito. Acho que é isso que eu queria colaborar.
muito pelo esclarecimento, Luciana, que é pertinente, e até quero estender o convite para você, Márcia, que participou através da mensagem aqui no nosso programa. Se aproximando dessa data, vamos falar sobre esse assunto. A gente traz você aqui no programa, se você aceitar, é claro, Luciana, e isso a gente trazer e esclarecer o assunto cada vez mais faz toda a diferença, não é verdade, gente? Bom, tem mais participação, eu estou adorando hoje o pessoal participando. Maria Auxiliadora, ela fala o seguinte, que ela concorda, não pode deixar os direitos das crianças na gaveta. Tem também o bom dia da Rosa Gilson e Rosana Paixão. Muito bom dia para vocês, muito obrigada pela participação, por estar aqui com a gente nessa pauta que realmente ela é relevante para todos nós. Bom, a gente vai continuando aqui os nossos assuntos. Me fala mais, Lena, eu quero entender mais o seu projeto, Amor Especial, do que se trata, como participa, porque às vezes tem tantas famílias que estão assistindo o nosso programa e precisa de um projeto como o seu. Eu e a Tônia somos conselheiras municipais da Onda Autismo, em Ribeirão Preto, e além disso, o Amor Especial ele nasceu no começo da pandemia, porque eu comecei a receber muitas solicitações de apoio, principalmente das mães em relação à questão da escola, aquele primeiro momento da pandemia, porque as escolas foram suspensas, né? E agora o que eu faço com essa criança em casa o dia todo? E eu tinha alguns materiais que eu encaminhava, imprimia, elas acessavam, então a gente acabou iniciando dessa forma, mas acabou sendo ampliado porque eu brinco que meu telefone é um Disque Esperança, né? Mães que recebem diagnósticos entram em contato comigo, o que eu faço, o mundo acabou, enfim, a gente fala que na verdade não, é só um começo de uma nova caminhada. Então tem assim, desde as mães de menor poder aquisitivo que precisam de um medicamento que não estão tendo acesso e a gente busca numa rede de apoio, gente, precisamos de um remédio assim assado, ou um alimento específico de uma criança que de repente tem uma necessidade especial e a mãe não está conseguindo suprir. Então é bem diverso assim o foco do projeto, e inclusive ele acabou abarcando ultimamente a questão da inclusão em igrejas, em instituições religiosas, porque as pessoas me procuravam sentindo uma dificuldade em acolher as crianças, né, nos que eles chamam ministérios infantis. E eu comecei a ministrar cursos, palestras, explicar mais ou menos como tem que estruturar os espaços físicos. Então, assim, acabou virando um projeto de inclusão nas diversas áreas. Então, desde um atendimento, uma orientação legal, enfim, é bem amplo. Carolina, quero saber de você, de novo, voltando à pauta aí das escolas, de que forma os pais, o que eles devem avaliar se a escola está preparada ou não para receber seus filhos com deficiência? Bom, essa resposta é muito delicada, porque eu acredito que hoje não existe nenhuma escola 100% preparada para todas as deficiências. Isso é uma ilusão, gente. Né? Assim, os ganhos que a gente vem lutando em termos de direito à educação é muito recente, infelizmente. Então, é tudo muito novo. Né? A gente está vivendo, inclusive, um processo em relação aos diagnósticos. Se a gente for pensar, né, pegando só a questão do autismo, o diagnóstico entendido como a gente tem hoje, ele é coisa de 2013, 14, com o DSM-5. Muita gente ficava fora desse diagnóstico há menos de 10 anos atrás. Então, a gente precisa entender que estamos num processo. Então, ninguém vai estar 100% pronto. Nem a gente como profissional, nem a família, nem a escola, nem a sociedade. A gente está caminhando para isso. O que eu oriento as famílias? Primeiro, a gente precisa ter clareza de que educação envolve vários valores, várias perspectivas que tem que fazer sentido para a família. Não adianta a escola acolher a criança de uma forma muito adequada e a família também não se identificar com a forma como a escola oferece o conhecimento, com as atividades que são oferecidas pela escola. A gente também precisa olhar para esse aspecto, né? A gente tem documentos que podem amparar esse olhar, né, como o projeto político-pedagógico, que a gente esquece também que as escolas têm que nos mostrar isso, que a gente pode olhar para esse documento. Claro que isso não necessariamente vai se traduzir em prática, mas quando a escola foi estruturada e definiu ali o projeto político-pedagógico,
houve, né, uma decisão de que caminhos essa escola queria seguir. Então, é importante a gente olhar para esse documento também. Um outro ponto que eu acho bem importante é perguntar, de fato, quais são as práticas que a escola já vem fazendo. Qual a experiência que eles têm? Como eles se relacionam com a família e com os profissionais? Porque, embora não tenhamos escola pronta, a gente tem escolas que têm uma abertura maior e outras que a gente tem que fazer um enfrentamento maior para conseguir o que é de direito das nossas crianças e adolescentes. Então, acho muito importante também conversar com a escola sobre essas experiências, sobre como eles vêm lidando, entender quantos alunos a gente tem na sala, porque a gente não pode esquecer, de novo, né, voltando no meu tópico inicial, que independente de com ou sem deficiência, a quantidade de alunos na sala vai interferir no processo de aprendizagem. Então, como que essa escola está organizada? Como que ela entende que é adequado o ensino? Né? Que contexto? Por quanto tempo? Acho que são pontos primordiais. Um outro ponto que eu acho que assim, é nevrálgico na situação é você olhar qual a abertura dessa escola para os profissionais que acompanham a criança ou o adolescente. Porque a gente entende que não dá para o professor resolver o problema sozinho, não dá para o professor olhar para a potencialidade sozinho, ele precisa de ajuda. Assim como a família precisa de ajuda, então a gente precisa estabelecer uma rede, os profissionais precisam conhecer essa criança na escola, então psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, precisam entender como ele está na escola e vice-versa, a escola precisa entender o que esses profissionais vêm trabalhando, o que a família vem trabalhando, como que a gente está articulando essas propostas para definir um plano de ensino individualizado. Que muitas vezes a gente também vai deixando passar. E aí a gente não documenta o que foi pensado em termos de adaptação para essa criança. Né? Então, o plano de ensino individualizado é um documento que eu preciso ter organizado quais são as metas para aquele estudante. Então, dentro da matemática, e pegando o exemplo das meninas, a gente tem dificuldade na matemática. Então, talvez o objetivo que eu vou precisar ter com esse estudante em relação à matemática é diferente do grupo ou de outras pessoas do grupo. Mas no português, na história, na geografia, eu posso ter o mesmo objetivo. Eu só vou precisar fazer alguns ajustes ali pontuais. Então, perguntar sobre o PEI, perguntar sobre a disponibilidade de reunião com a equipe, se eles dão abertura para a equipe entrar, qual a experiência anterior, como que a escola reage quando a gente fala o diagnóstico. Porque, assim, sendo muito honesta, eu acho que a minha maior dor enquanto profissional que trabalha nessa área é receber os feedbacks das mães, dos pais, falando a hora que eu falei o diagnóstico, a escola disse que não tinha vaga. E isso não pode, né, gente? Isso é uma questão, assim, de direito básico, isso é previsto por lei, mas isso ainda acontece muito. E aí a família fica naquele dilema, eu falo diagnóstico, eu não falo, e depois o que está matriculado eu conto, e aí é o que é muito pior, porque a escola também não está preparada, e aí a gente não consegue ter um caminho legal. Ou então, eu falo, e aí se não quer meu filho, eu entro com o processo, vou na defensoria, não vou. Então, é uma dinâmica muito difícil, muitas vezes, em relação à própria questão de conseguir a matrícula. E eu falo muito para as famílias da importância da gente conhecer os direitos e lutar por eles, porque se a gente vai deixando, né, cada vez mais a inclusão vai ganhando menos espaço. E é como a tecnologia, eu gosto de fazer essa analogia, né, para finalizar esse ponto. As escolas que não estavam se relacionando com tecnologias digitais, não tinham programas, softwares, elas falavam, não, isso não é importante na educação, deixa para lá. Chegou a pandemia, não teve opção. Todo mundo teve que adquirir alguma plataforma, de alguma forma se envolver, contratar, às vezes, algum profissional da tecnologia. E quem já tinha isso estruturado foi muito mais fácil. A educação inclusiva, né, além de uma questão de direito, que isso já foi debatido aqui, eu trago assim, não é uma opção. E, ou a gente se prepara com calma, ou vai chegar num ponto que não vai ter saída. E aí vai ser muito mais difícil. Então, a gente precisa, e sim, dando abertura para a escola, né, ter as nossas informações, trazer sobre o diagnóstico, a equipe que atende, disponibilizar ferramentas. As mães são as melhores para fazer materiais, porque estão ali vendo na prática, e muitas vezes vão buscar formação como as meninas para poder atuar na área. Então, a gente precisa validar essas parcerias. E a escola que está aberta a essas parcerias, ela sai na frente da educação inclusiva. Falando em material, em preparo de material, a Maria Auxiliadora fala o seguinte: seu material é riquíssimo em conhecimentos, ajudou muito as crianças do meu projeto, o trabalho de conclusão é fundamental para as crianças e também para os familiares, mas ainda há muito que trabalhar, o segredo é não desistir.
E olha só uma situação assim que é lamentável, que nós vamos aí no despreparo da educação das escolas. A Márcia Silva, muito bom dia para você, Márcia. Ela diz o seguinte, tem um sobrinho com síndrome de Down, ele tem 18 anos, ele vai na escola por ir, mas não sabe nada ainda, não aprendeu nada. Isso é lamentável, né? Luciana, você acha que lá, vamos voltar lá de novo, no finalzinho da década de 70, vindo agora, 2023, a gente está no caminho da melhoria, da inclusão, da educação, da empatia das pessoas? Eu acho que sem dúvida, né? A gente não pode olhar para a história e não concluir que estamos diferentes. Haja vista, se a gente olhar para os dados do censo, a gente vê um aumento de matrículas nas escolas regulares dos estudantes com deficiência, a gente vê um aumento, apesar de muito pouco ainda, de acesso das pessoas com deficiência ao ensino superior, o que, gente, é fundamental para a gente avançar como sociedade, né? A gente precisa entender que essa discussão aqui é uma discussão civilizatória, né? Então, quando a gente pensa no que a gente já avançou, não dá para dizer que o caminho não seja esse. Tem que ser radicalmente esse. A gente precisa radicalizar ainda mais esse debate, essa discussão e pensar nessas transformações que tem que ser, como a Tônia falou, estruturais. Então, se a gente olha, né, para a quantidade de pessoas com deficiência já, né, sendo matriculadas nas escolas regulares, a quantidade de pessoas com deficiência acessando o ensino superior, a gente entende que sim, esse é um caminho. E sim, existem muitas pessoas com 18, 19, 20 anos que vão para a escola e que não aprenderam. Existem pessoas sem deficiência, inclusive analfabetas no Brasil. A gente tem, né? Existe ainda. Essa é uma situação grave, como a Carol falou. Nós temos um problema na educação que não é apenas uma situação e um problema direcionado à pessoa com deficiência, né? A questão é que a pessoa com deficiência, ela escancara uma série de dificuldades e ela escancara os nossos preconceitos, né? O capacitismo, por exemplo. Então, acho que eu queria dizer isso. E só complementando o que a Carolina já falou, mas outras mães já falaram, né? A questão a educação, ela precisa transformar, ela tem que transformar, a inclusão transforma quem ensina também. Quem ensina não pode estar estático, o conhecimento não é estático, né? A gente precisa transformar o que a gente já sabe. E a gente só consegue transformar o que a gente já sabe sobre a educação da pessoa com deficiência se a gente ensina e convive com a pessoa com deficiência. Não existe estratégia de acessibilidade curricular, comunicacional, ambiental, que seja pensada a priori, ou seja, sem estar com a pessoa com deficiência. Se eu, Luciana, lançar um material, pode ser maravilhoso, pensando na acessibilidade curricular, sem contar com o debate junto dos estudantes com deficiência, das experiências educacionais vivenciadas no espaço escolar, o meu material X, ele vai ser pensado por mim, pessoas sem deficiência, né? Então, é por isso que a gente precisa questionar esse discurso de que primeiro as pessoas precisam se preparar para depois elas atuarem com. Sim, é inegável que precisamos nos qualificar sempre, né? Mas essa qualificação, ela não pode acontecer apartada, né, da pessoa com deficiência. É da convivência, é na convivência que a gente transforma o que a gente já sabe. Bom, eu quero mandar meus abraços, meus beijos aqui para elas que estão acompanhando. Solange Castro, um beijão para você, um ótimo dia. Dona Ruth, Magda, obrigada aí pelo carinho da companhia aqui com a gente. E tem uma coisa positiva, olha que bacana a participação do Matheus Jesus de Freitas Gomes. Ele diz o seguinte: eu sou PCD, pessoas com deficiência, e estou muito feliz. Eu trabalho numa farmácia aqui em Ribeirão Preto, já faz um ano agora, vai fazer um ano agora em 2023, e em novembro, 2 anos, e em janeiro vou fazer 39 anos. Aí ele manda um beijo aqui para nós. Olha que bacana essa inclusão. E foi o que a Luciana falou. A gente aprende muito, né? Quem está ali envolvido aprende, quem está ensinando aprende, quem convive aprende tanto com eles, com as pessoas que têm
algum tipo de deficiência, gente? O que a Luciana comentou, achei interessante que, então, a minha filha está há 10 anos na mesma escola e fizemos uma parceria, né, no qual as terapeutas da minha filha têm acesso, cursos são ministrados, capacitações também. E o interessante é que hoje, por exemplo, na educação infantil e o Fundamental 1, tem, em todas as turmas tem uma criança com deficiência. Então, assim, é uma escola que se apaixonou pela inclusão, se identificou por ela, né, a ponto de acolher em todas as salas. E, por consequência, os professores também, necessariamente, eles se inspiram, né, em serem desafiados a aprender novas formas de ensinar e por aí vai. Então, é impactante, porque realmente é uma ondinha, né, que causa um efeito muito positivo em toda a sociedade. Todo dia, Tônia, um novo aprendizado. É Cissa. Ela é Cissa também, né? Maria Cecília é Cissa. Isso. Todo dia um novo aprendizado, né? Eu posso dar um dado? Claro. Nós não vamos conseguir, eu falo isso para os professores que me procuram, para as pessoas que me procuram, nós não vamos mais retroceder e nem escapar, tá? Em 2014, quando a Maria Cecília foi diagnosticada com autismo, né, se calculava 1% da população com autismo no Brasil, 2 milhões de pessoas. Como nós não tivemos o censo, né, por conta da pandemia, em 2020 a gente da Onda deu um jeito de descobrir, né, se eram esses 2 milhões, quanto que tinha subido o número de pessoas, estou falando na área de autismo, mas como um todo eu acho que aumentou muito, até por conta da pandemia, do Covid, das sequelas do Covid. Em 2020, eu puxei os dados do SUS, dos atendimentos ambulatoriais de autistas no Brasil, 9 milhões. Então, nós estamos com os casos aumentando, com os diagnósticos aumentando, por conta do DCM, né, que ele mudou o prognóstico das informações, né, Lu, Carol, Helena, que hoje nós temos, que são muito maiores, está muito divulgado na internet, familiares, pais, mães vêm tendo diagnóstico, não só de autismo, outros transtornos também. Então, nós temos que aprender a lidar urgentemente com a diversidade e adaptar todos os setores. Saúde, educação, assistência social, família, a isso não tem mais. É necessário modificar, é necessário desenvolver a empatia já. Como a Maria Auxiliadora complementa aqui através do comentário. Falamos muito sobre as crianças, mas é importante trabalhar muito com as famílias e não somente com as mães, pois é um peso de cobrança sobre essas mães. Então, no ponto de vista da Maria Auxiliadora, é o seguinte: as famílias precisam somar com as mães. Este ano, meu foco é trabalhar com essas mães, prepará-las para chamar as famílias para dividir as responsabilidades e também os compromissos. Quando a família acolhe, as coisas caminham. Meninas, quero agradecer muito pela participação, pelo esclarecimento. Carolina, obrigada. Espero contar aqui com você sempre no nosso programa, trazendo pautas tão relevantes aí para a sociedade. Eu que agradeço o convite e parabéns por trazer esse tema tão relevante, que a gente possa continuar essa discussão em outros âmbitos. Luciana, muito obrigada pela sua participação. Que bom foi esse bate-papo, viu? Foi excelente mesmo. E aí, assim, né, encontrar aqui pessoas que eu já conhecia, a Carol, né, que a gente já trabalha juntas, a Tônia também aí na militância, a Lena eu estou conhecendo agora, então foi uma satisfação muito grande fazer essa conversa com vocês. Lena, parabéns pelo projeto Amor Especial. Mandar um beijo para suas filhas. Qual o nome delas? É Larissa e Letícia. Larissa, Letícia, ó, aquele beijo da tia Cissa aí para vocês, viu? E um ano maravilhoso para todos nós. Tônia, aquele beijão para a Cissa, minha xará, que está lá. Obrigadão. Na sua casa. Agradeço super o espaço. Tá? E é super importante esse espaço que vocês abrem aqui para a gente estar sempre conversando sobre diversidade, sobre inclusão. Muito obrigada. Eu vou só encerrar o nosso bate-papo aqui na nossa sala com um comentário da Gislaine Almeida, que ela diz o seguinte: as escolas devem pensar de forma inclusiva para acolher todos. É inadmissível as diversas situações que as mães passam todos os dias. É direito
Tá aí dado o recado. Ótimo dia para vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, ainda hoje vamos falar como se livrar aí das tatuagens que você não quer mais no seu corpo, de cicatrizes de acne e das queloides. É já, logo após o intervalo comercial. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Operação Preço Baixo, sabem agora. São os últimos dias. Vem que ainda dá tempo. Centenas de ofertas esperando por você com preços hiper baixos e super descontos. Arroz 4R, 17,40 no nosso cartão. Alho importado, 1,79. Óleo de soja Vitalib, 7,25. Mussarela Italac, 29,90. Leite Italac, no Sabe Ganhe, só 3,58. Operação Preço Baixo, sabem agora. É só até quarta. Aproveite, compre, colecione e vem pro Sabe Mania. Apivida e Notre Dame Intermédica, dois gigantes da saúde brasileira se uniram. E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões. Com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Sempre vai ter uma unidade perto de você. É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente. Apivida Notre Dame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. 23 é um número primo. Números primos são aqueles maiores que 1 e divididos por eles mesmos. Portanto, primordiais. Para os incas, 23 é o melhor número do mundo. Maias, mesopotâmicos e egípcios os consideram um número da sorte. Para nós, do Grupo Tati de Comunicação, 23 é tudo isso e muito mais. Crescimento, competência e responsabilidade voltado para o nosso público, que é e sempre será primordial para nós. Feliz 23! De segunda a sexta. Você quer notícia? Você quer informação misturada com entretenimento? Muita prestação de serviço em um jornalismo ao vivo? Então eu te convido a assistir o Tati Cidade com a minha apresentação. Tati Cidade, com Diogo Souza. De segunda a sexta, ao 12:30. Na TV Tati, sua TV, nossa cidade. Brasilidade na palma da mão. Já está disponível o novo aplicativo da Nova Brasil. As músicas e o jornalismo da Nova Brasil para você ouvir onde e quando quiser. E ainda, cultura brasileira, promoções e muito mais. Aplicativo Nova Brasil, disponível para os sistemas Android e iOS. Baixe ou atualize. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Nova Brasil. Estamos de volta aqui com o nosso Tá Com Tudo, nessa manhã chuvosa aqui de quarta-feira em Ribeirão Preto. E eu quero desejar já boas-vindas, o meu muito bom dia para ela, que é médica especialista em dermatologia, doutora Flávia Vilela. Bom dia. Nós estamos com um delay na nossa comunicação. Ok, doutora Flávia? A gente está tentando aqui restabelecer a nossa comunicação. Enquanto isso, eu quero falar do sorteio. Pode ser, direção? Quero saber, gente, hoje quarta-feira, o sorteio é sexta-feira, depois de amanhã, hein? É uma parceria da Maia Marques, Joias e Semijoias, Tá Com Tudo. Olha só esse conjunto dourado, esse lindo conjunto em rede, pode ser seu sim. E o melhor, que você já sabe, que eu venho falando aqui no decorrer dos dias, que você pode escolher o banho, se você gosta mais no dourado ou no prateado. Bom, aí a escolha é com você. E o que é com você também é a sua participação, que é muito fácil.
Você tem que ir até o nosso perfil lá no Instagram, do Tá Com Tudo, encontrar esse vídeo aí, seguir as regras, participar quantas vezes você quiser. É muito fácil, gente. São regrinhas ali fáceis. Sabe mamão com açúcar? Essa é a sua chance aí de levar para casa esse lindo conjunto e começar muito bem, ganhando presentes aí o ano. Maê Marques e Semijoias. Joias e semijoias da Maê Marques, que é uma empresa aqui de Ribeirão Preto. É a sua chance de ganhar. E o concurso, o sorteio agora de sexta-feira, dia 6. Corre que dá tempo. Bom, contato restabelecido com a médica, Ju? Ok, doutora Flávia, bom dia. Olá, bom dia a todos. Desculpe aí pelo erro na conexão. Mas agora estamos ok. Vamos começar aí o nosso bate-papo, doutora. Quero saber, existem tratamentos estéticos capazes de remover tatuagens, queloides e até cicatrizes de acne? Existem sim, existem inúmeros tratamentos que podemos fazer no consultório para ajudar, na remoção das tatuagens, no tratamento dos queloides, inclusive das cicatrizes também. Bom, cada situação aí, tanto da remoção da tatuagem, da cicatriz de acne ou queloide, tem um tempo diferente do outro para remoção? Isso. Geralmente fazemos com laser a remoção da tatuagem, com intervalos mensais, uma sessão a cada mês. Os queloides também podemos fazer cirurgias de remoção, laser também. E para cicatrizes de acne são mais complexos, os tratamentos são mais complexos, mas podemos fazer inúmeros tratamentos para ajudar na remoção das cicatrizes. E o resultado, valendo aí para os três, né? Tanto para a remoção da tatuagem, das marcas de acne, de queloide, o resultado de tudo isso, doutora Flávia, depende de cada pessoa, de cada organismo? O resultado é sempre muito agradável, mas são necessárias várias sessões. Não só uma sessão, mas várias para ajudar na remoção. Uma coisa que eu ouço falar bastante, eu não tenho tatuagem, mas convivo com pessoas que têm e elas falam que dói mais para remover uma tatuagem do que para fazer a tatuagem. É verdade? Isso, realmente a remoção da tatuagem é um procedimento um tanto quanto dolorido, mas é um procedimento que é bastante feito. A tatuagem colorida ou só o fio, o risco ali, o contorno, tem diferença na remoção quando se fala da remoção? Uma tatuagem preenchida, por exemplo? Acho que a conexão deu uma falhadinha. Você pode repetir, por favor? Sim. Bom, agora está ali na tela, doutora, daqui a pouco eu refaço essa pergunta, são queloides, né? E tem pessoas que têm o organismo mais propício e outras não, né? É isso? Isso, tem alguns tipos de pele que são mais propensos à formação de queloide, não só em procedimento cirúrgico, mas como nas cicatrizes. E temos tratamentos para isso, tem remoção cirúrgica, com um novo procedimento para melhorar a cicatrização. Temos ainda os lasers que podem ajudar e injeção de corticoide nas lesões, que é um procedimento que a gente faz no consultório com baixa dor. Doutora, o que faz uma pessoa ser mais propensa que a outra, no caso de queloide? Geralmente é uma propensão genética, alguns tipos de pele têm mais essa propensão a ter o queloide. Agora, voltando àquela pergunta da tatuagem, uma tatuagem mais complexa, mais preenchida, ou só uma tatuagem no contorno, só com contorno, tem diferença de dor ou também de tempo de remoção dela? Sim, o contorno, aquela tatuagem mais escura, só com contorno é mais fácil de ser retirada. Tatuagens mais preenchidas, mais recentes e com cor são as mais difíceis de ser retiradas. E o local do corpo faz diferença aí na hora da remoção? Faz diferença só por conta da dor. Alguns locais a dor é menor. Outros locais, como a dor é maior, usamos uma potência menor do laser, então será necessário um número maior de sessões. A cor de pele também interfere? Interfere. Peles mais escuras têm mais dificuldade de retirar, porque aí o laser faz
ele pode manchar a pele ou mesmo causar bolhas e cicatrizes permanentes, que é o que a gente tenta evitar a todo custo. Doutora, agora falando sobre as cicatrizes de acne, é possível remover? Quanto tempo dura? Ela volta? As cicatrizes de acne, elas são bem difíceis de serem removidas, porque são necessárias várias sessões e de diferentes tratamentos. São necessárias algumas sessões de microagulhamento, de laser de CO2, que é um laser ablativo, peeling seriados. Podemos fazer vários tratamentos, mas são necessárias várias sessões, porque a cicatriz de acne ela é uma cicatriz profunda. E essa cicatriz profunda precisa de tratamentos agressivos para que a pele consiga se regenerar. Uma última pergunta, doutora. Para remoção de acne, qual a idade inicial que pode recorrer aos tratamentos estéticos? Bom, travou a nossa conexão, deu um probleminha. Bom, vamos fazer o seguinte, eu quero convidar um dia a doutora para estar aqui no nosso programa e falar amplamente sobre esse assunto, que é a remoção de tatuagem, remoção também das marcas de acne e falar sobre queloide. Muito obrigada, doutora Flávia Vilela, ela que é médica especialista em dermatologia. E agora, eu vou um rápido intervalo comercial e na volta do break, tem ela, é claro, com as fofocas aí, as quentinhas da Jéssica Fiorentini. Volto em instantes. De segunda a sexta. Nesse ano de 2023, o Larga Brasa completa 57 anos de vida. Sempre fiel ao seu compromisso com a verdade. A voz dos sem vozes. Principalmente uma trincheira democrática. Das 10h30 às 11h30. Morandini Larga Brasa. Larga Brasa, com Antônio Carlos Morandini. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã. Na TV Tati, sua TV, nossa cidade. Ao adquirir o Hipersaúde, você ajuda o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate. Conheça agora a nova milionária da nossa região. Eu vou começar o ano feliz, milionária. R$1 milhão um passeio para a família e vai ser investir no negócio da família. No Hipergiro, 50 prêmios de R$2.400. No primeiro sorteio, 24 mil. No segundo, 30 mil. No terceiro, 50 mil. E no quarto sorteio, R$400 mil. Hipersaúde, ajude e concorra. Na Claro, você faz o seu verão do seu jeito. Descansando, vendo séries, jogando online com os amigos ou curtindo sua internet em casa. E para ficar melhor, só com Claro Net Virtua. São 500 mega de internet por apenas R$ 99,90 por um mês do Multimais. Aproveite, ligue 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br/verão. Ultra velocidade e estabilidade para você curtir e fazer o seu verão. Claro, você merece o novo. Confira condições de aquisição. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Quero mandar um beijo pro meu primo, Bruno Duval, aquele beijo aqui, ó, da prima, todo carinhoso aí para você, tá, Bruno? Bom, vamos direto agora com a Jéssica Fiorentini. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Com chuva aí? Que aqui tá muita chovendo chuva. demais. Jabuticabal também deve estar chovendo. Ainda não falei com a minha mãe. Também, chuva e frio. Nossa, caiu uma tempestade hoje de madrugada. É isso aí. Vamos ver se essa chuva dá uma trégua, né? Deu vontade de ficar na cama, mas nossa, 6h30 eu já estava de pé para ir pra academia. Boa, tá certa você, vai se cuidar mesmo. Bom, o ano mal começou, Gustavo Lima já está aí nas principais notícias. Mas a mulher que foi expulsa por ele num show que aconteceu, ela se explicou.
O que aconteceu foi que ela jogou um copo de água nele, lá no palco, e ele simplesmente pegou e expulsou ela. Aí ela foi lá e tentou se explicar. Ela falou que ele começou a falar coisas impróprias no palco, sendo que tinha gente menor de idade, né? Lá. E ela falou assim que quer o dinheiro de volta, porque custou mais de R$400 o ingresso. Aí agora o pessoal já tá brincando. Será que é a nova influencer, né? Que não é pra dar biscoito pra ela. Mas me parece que ele ia devolver o dinheiro. Então, ela tá pedindo o dinheiro de volta, porque expulsou. Mas veja bem, não pode, né? Você vai lá, você tacou um negócio no cantor e ainda quer falar que tá certo. Tá errada ela. Me parece que foi assim, ela tacou água uma, ele ficou quieto. Na segunda, ficou quieto. Aí na terceira, ele não aguentou. E ela tacou o copo ainda, né? Foi uma agressão, não pode fazer isso. Bom, e o cantor Eduardo Costa disse que vai dar uma pausa na carreira? Depois de muitos anos, né, cantando, ele falou assim que vai dar uma pausa, porque agora ele quer quer conviver aí esse ano com os filhos, quer dar mais atenção à família. Já tá muito rico também, né? Ficar se arriscando aí em jatinho, em ônibus. É melhor já dar uma segurada, vai que acontece alguma coisa. Tem muito dinheiro, já vai descansar. Jéssica, quero saber de você. Gosta de flores? Gosta de plantas? Eu gosto. Uhum. Eu também. Eu gosto, minha mãe também gosta, minha família inteira gosta. Parece que o salário lá com o rei Charles é bom, hein? De jardineiro. Nada, pelo contrário, tá ruim. Como assim? Me explica isso aí. Por isso que o povo tá criticando. Parece que ele vai pagar 1.800 libras só. E lá não é muito, você entendeu? Só isso. E o pessoal tá criticando. Falou, se ele é o rei, vai pagar só isso para um jardineiro cuidar de todo o jardim lá do reino, né? Dele lá do castelo. Mão de vaca. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai continuar cuidando da samambaia em casa, das violetas, da jiboia, tudo em casa. Não vamos trabalhar para o rei Charles, não. Não tá compensando ir para lá, não, para cuidar das flores do rei, não. Então tá. Não tá pagando. Só se converter pro real, né? Aí fica grande. Mas para quem mora lá, a libra lá, ele vai pagar bem pouquinho. E teve um ator aí gringo que sofreu um grave acidente, hein, Jéssica? O nome dele é o Jerry Renner, isso. Aí ele sofreu um acidente na neve, né? Porque todo mundo fala que a neve é linda pra gente, né? Só que pra quem mora lá é muito perigoso. Ele foi hospitalizado e parece que ele tá tendo risco de não andar mais. Vai ter que fazer muita fisioterapia. Ele postou essa foto dele lá no hospital. O acidente foi bem grave, ele escorregou. Parece que foi uma máquina lá que escorregou e pegou nele. É complicado que ele se restabeleça, que ele consiga ficar bem, voltar a andar. Jéssica, ainda voltar a fazer os filmes dele, que é bem famoso. Bom, toda a nossa energia positiva para ele. Ainda falando notícias dos astros internacionais, teve um ator gringo aqui no Brasil que distribuiu autógrafos. O ator Josh Hutcherson, acho que é assim que fala. Eu gosto dele, gente. Se eu soubesse que ele estava aqui pro Brasil, ele passou o Réveillon no Rio de Janeiro. Tem foto dele até tomando uma brama. Olha aí na foto. E bastante gente reconheceu ele. Ele fez vários filmes, eu assisti vários filmes dele. E ele foi simpático. Ele tirou foto com vários brasileiros. Ele veio aqui com os amigos para passar o Réveillon aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Ainda tomando brama ainda. Jéssica, você está falando que ele foi simpático, tudo. É bom, é gostoso quando o artista recebe bem o seu fã. Sim, eu gosto. Porque deve ser uma decepção, né? Você ir lá, tirar foto e ele te tratar mal, né? Nem deixar tirar foto. Não. Falando agora, voltando na penúltima notícia que você falou sobre a neve, que a gente acha bonita, é bonito de se ver a neve e tudo. Como foi o caso do ex-piloto da Fórmula 1, né, o Schumacher. Ele sofreu um gravíssimo acidente aí, se não me engano, há 9 anos, mais ou menos. É triste, hein? Um campeão do automobilismo. E ele está vegetando, né, até hoje. E a família dele não conta, não tem notícias dele. Eu já pesquisei bastante sobre ele.
E a família dele já gastou muito, mas muito dinheiro. Parece que eles iam vender até uma ilha dele. Tudo isso para manter ele, assim, vivo, né? E a família não fala, não dá entrevista, não se sabe como que tá a situação dele. Outro dia eu estava lendo num portal de notícias que fala exatamente isso. A ausência de notícias, esse mistério todo em relação ao estado do Schumacher hoje em dia, já diz tudo sobre a situação. Sim, eu acho que ele está bem, assim, às vezes bem grave mesmo, né? Vegetando. E eles estão fazendo de tudo para manter ele vivo. Então, já até venderam uma ilha, já estão gastando toda a fortuna com ele. Agora o filho dele está correndo também, né? Pois é. Jéssica, dá para dar uma pitadinha aí, um spoiler do que a gente vai ter amanhã de notícias aqui dos famosos? Eu tô vendo várias. E, ó, parece que tem aí notícias do Big Brother, né? Que o pessoal tá dando bastante spoiler. Parece que o Boninho mostrou como que vai ser a casa. E parece que tem uma influencer aí que vai entrar, que é muito amiga da Virgínia. Ai, quem é? Ai, fala, vai, Jéssica. Não me deixa curiosa, não, que a gente já tá chegando no final do programa e conta. A Camila de Lourdes, né, que fala. Aquela que fazia o podcast com ela, porque agora ela postou que vai se ausentar das redes sociais. Apesar, Jéssica, que nesse período e nesse burburinho que antecede o reality show, principalmente o Big Brother, quando alguém que tem essa presença digital no Instagram dá uma sumidinha, pronto, vai entrar na casa. Já sabe o que é. Você já começa a gravar vídeos aqui, né? Alguns vídeos que já deixam gravados para ir postando aos poucos. Porque já sabe que vai entrar no Big Brother. Agora vamos ver, né? Se esse camarote aí vai ser bom, como que vai ser. Eu tô ansiosa, adoro assistir. Bom, a gente vai ter sim de fofocas, eu também, né? dia 16. Jéssica, minha querida, um ótimo dia pra você. E amanhã eu conto com você aqui no Tá Com Tudo, tá? Combinado? Com certeza, estarei aqui. Tchau, combinado. Tchau, Jéssica. E para você, muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, se Deus quiser. Aquele beijo.